Olá, começa agora o SC Vale Notícias desta segunda-feira, dia 25 de julho. Confira agora os nossos destaques. Campanha Lacre Solidário tem se tornado comum entre catarinenses. Encontro de Fuscas reúne mais de 150 veículos. E no esporte, Botafogo goleia o Caramuru e se mantém na zona de classificação. Uma criança de 6 anos morreu em um capotamento por volta do meio-dia de sábado. O acidente foi no trecho sul da BR-101, em Araranguá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a condutora do Fiat Uno perdeu o controle do veículo ao tentar entrar em uma via marginal. O carro saiu da pista e capotou, arremessando a filha da motorista para fora do veículo. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a menina sofreu um grave traumatismo craniano e já estava sem vida. A condutora apresentava apenas ferimentos na cabeça e foi levada ao Hospital Regional de Araranguá. Uma ciclista morreu na tarde de sexta-feira em Gaspar. Lúcia Ferretti Seide deixava a confecção onde trabalhava e, segundo informações, invadiu a pista com a bicicleta e foi atingida por um Renault Master com placas de Brusque. Ela sofreu traumatismo craniano encefálico e foi socorrida pelos bombeiros. Lúcia chegou a ser levada ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas morreu em seguida. Hoje o SC Vale vai falar sobre uma iniciativa importante do estado de Santa Catarina, que é a campanha Lacre Solidário. O hábito de recolher os lacres de latas de bebidas tem se tornado mais comum entre as pessoas. A campanha Lacre Solidário é uma iniciativa socioambiental que troca lacres de latas de bebidas por cadeiras de rodas. O objetivo é desenvolver a cultura de cuidado com o meio ambiente, com o consumo consciente com o ser humano. As entidades ou pessoas que precisam de uma cadeira de rodas passam por uma cuidadosa seleção depois de solicitarem o benefício. Este ano a campanha chega à sua 5ª edição e o objetivo é ultrapassar a quantidade de cadeiras de rodas do ano passado. Em 2015, foram entregues 45 cadeiras. No total das 4 edições da campanha, foram mais de 100. Bom, a importância que essa campanha tem é no resultado que ela traz, né? Já foram mais de 100 cadeiras de rodas doadas. Na verdade, o número certo é 114 cadeiras. Essa é a 5ª edição do evento, que trabalha com 5 estados diferentes de todo o país. Ou seja, muita gente já foi beneficiada. Eu converso com a Elia Maria Recheski, da Fundação Fritz Miller, responsável por essa campanha, que fala para nós, Elia, é um resultado muito positivo, resultado da ação dos catarinenses e dos brasileiros, né? Sem dúvida, nós temos muito orgulho de ter trazido essa campanha e um orgulho maior ainda de ser uma referência no Brasil em relação a essa campanha que traz tanta qualidade de vida às pessoas que precisam da cadeira de rodas. Elissa, nós falamos que foram 114 pessoas que já receberam uma cadeira de roda, mas quem está doando o lacre às vezes não entende como funciona na prática. Eu vou doar o lacre, ele vai se tornar numa cadeira de roda. Como é que isso funciona? O que acontece? Nós recolhemos o lacre como uma instituição que tem um cuidado ambiental. Nós entregamos a uma empresa que tem autorização ambiental para recolher esse material, derreter esse alumínio e transformar daí no aro da cadeira de rodas. Então esse lacre, por ser puro, ele vai para essa área da cadeira. Ou seja, a iniciativa e a participação de todos é muito importante. Sim, eu sempre comento que de lacre em lacre nós fazemos a qualidade de vida das pessoas que precisam da cadeira de rodas. E quem tem interesse ou precisa de uma cadeira de rodas pode fazer o contato, né, a solicitação. Como que procede isso? Nós temos um site que é o www.campanhalacresolidario.com.br. Lá, então, uma das abas se chama solicitar cadeira de rodas. A pessoa deve entrar ali, ela pode tanto solicitar para ela mesma, como ela pode indicar para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tem um regulamento ali, Brian, que é importante a pessoa ler, porque, por exemplo, nós não podemos doar cadeira de rodas para estados onde nós não tenhamos um posto de coleta. O regulamento também mostra o tamanho da cadeira, o padrão da cadeira, porque às vezes a nossa cadeira ela não oferece segurança para aqueles que precisam de um suporte para o pescoço, ou mesmo segurança de um cinto para segurar o corpo na cadeira. Então, ali a pessoa vai ter conhecimento de todas as especificações da cadeira e se ela tem condições de usufruir. A partir do momento que ela dá um ciente nesse regulamento, abre uma ficha que ela preenche e automaticamente vem para nós.
Existe todo um processo de seleção que é realizado no final do mês de outubro, que é o período onde encerramos a cadeira. Encerramos a coleta dos lacres para ver os beneficiados da cadeira de rodas. Cleice, então eu queria que você fizesse mais uma vez o convite para todos que participem, né? Afinal de contas, é um ato tão simples, só retirar aquele lacre de uma lata de bebida, né? Um refrigerante, uma cerveja, enfim, qualquer lacre de alumínio de uma lata de bebida vale muito, é muito importante. Vale. E assim, eu vou fazer essa solicitação, na verdade, colocando um depoimento de uma pessoa. Porque de lacre em lacre, quando a gente fala de lacre em lacre, a gente faz a diferença, a gente não tem ideia da emoção que é. Então, eu tenho um caso de uma filha que colocou que essa campanha entende as pessoas e é como se fosse um abraço caloroso no momento de dor. Então, a gente não consegue imaginar o benefício que traz para a pessoa que precisa e para toda a família. Então, faça a sua parte, pegue lacre na rua, não tenha vergonha. Minha família já está acostumada agora. A gente pega lacre onde a gente acha, tem a ideia do consumo consciente, mas faça a sua contribuição. De lacre em lacre, a gente faz uma cadeira de rodas. Tá certo, então, Elissa, obrigado pelas informações, a informação tão importante, com essa campanha que já atendeu aí mais de 114 pessoas que precisavam de uma cadeira de roda. Você pode fazer a sua participação também. O SC Vale continua trazendo agora mais uma informação, né? E nesse final de semana, domingo, ontem, foi realizada a segunda edição do Encontro de Fuscas aqui em Pomerode. Mais de 150 veículos participaram desse evento. O encontro serve para reunir aqueles que são apaixonados pelo Fusca. E para esse gosto, variedade não falta. São modelos, cores e histórias diferentes. Aqui tudo vale para valorizar um amigo preferido, um acessório ou objeto de decoração. Que charme esse Fusca conversível, hein? Até para quem não entende do assunto, sai encantado com o cenário. E já que o encontro é de Fuscas e afins, Jean também quis participar. O proprietário da Kombi, mais uma Volkswagen, tem uma história antiga com os veículos. Haja coração, hein, Jean? A gente já tinha um Fusca muito tempo atrás, né? Daí a gente teve que vender o Fusca e aquela saudade bateu, procuramos outro Fusca e no final a gente achou a Kombi, que também substituiu de uma forma muito boa, né? Hoje em dia a gente usa ela todo final de semana. E quem tem um Fusca garante que o amor pelo veículo ultrapassa fronteiras. Esse grupo veio de São Bento para participar da atração. Sim, com certeza. É amor pelo Fusca, pela amizade do pessoal e pelo clube que está organizando, por ser são parceiros com nós aí. E sempre nós estamos na estrada aí, participando dos eventos aí. É uma paixão mundial, na verdade, né? Então, o pouco quantidade de Fusca que tem, já é o que basta para unir a paixão. E viva o Fusca! Ironi sabe bem o que é o valor de uma amizade. O professor saiu de Fraiburgo na quarta-feira e ficou hospedado na casa de amigos em Pomerode. Claro, todos apaixonados pelo veículo. O encontro de carro antigo funciona como se fosse uma visita de comadre. E se vai na casa da comadre, a comadre vem na tua casa. E o encontro de carro antigo também. Se vai na casa do amigo, e o amigo vem na tua casa. E hoje não, desde quarta-feira isso está acontecendo. Nós estamos na casa do Fábio, que é um integrante do grupo que está promovendo o evento. E ele nos hospedou, não só a mim, mas todos do nosso grupo. Ficamos hospedados, né, o grupo Garimpeiros da Sucata ficou hospedado na casa do Fábio. Isso desde quarta-feira, deve estar grande a conta já lá, hein? E já que o evento lotou, por que não unir o útil ao agradável? Juliano é fã do Fusca e trabalha com produtos de decoração. O empresário fez o que pôde para agradar o público com a arte. Mas daí eu utilizo essa técnica da máquina de laser para aplicar nos vidros e MDF, dependendo como o pessoal pergunta, assim, né, pede para fazer, né? Então a gente trabalha também com a linha de exclusividade também mesmo. Então o pessoal manda a foto do carro, a gente reproduz fielmente, então a pessoa olha para aquela imagem na parede gravada lá e vai ver o seu carro aplicado lá. O segundo encontro de Fuscas e afins contou com mais de 150 veículos. Alegria sem tamanho para a organização.
Neste final de semana foram registradas várias ocorrências pelo Corpo de Bombeiros de Pomerode. Um incêndio no bairro Ribeirão Herta, noite de domingo, mas com apenas danos materiais. Os bombeiros foram acionados, mas o fogo já estava controlado. Outra ocorrência foi um capotamento no Morro da Turquia no início da tarde de domingo. Segundo relatos, o motorista e a passageira de uma Renault Duster entravam no terreno de uma casa quando perderam a tração e caíram em um pequeno córrego. Os bombeiros voluntários e o SAMU foram acionados, mas apenas danos materiais foram registrados. Confira agora a previsão do tempo para essa segunda-feira. Nesta segunda-feira, um sistema de baixa pressão vai aumentar as condições de chuva no estado do Rio Grande do Sul. No sul do estado, o dia já vai começar cheio de nebulosidade, mas a chuva só acontece entre a tarde e a noite. Na faixa central do estado, faz sol no período da manhã, mas também pode chover entre a tarde e a noite. Na região de Porto Alegre, o sol predomina e não há expectativa de chuva. No leste do Paraná e de Santa Catarina, o que inclui as capitais, o dia vai ficar com mais nebulosidade, mas não há expectativa de chuva. A mínima prevista é de 9 graus em Curitiba e 12 graus em Florianópolis. A máxima prevista para Porto Alegre é de 19 graus. Bom, vamos falar de esporte. Hoje o esporte de segunda-feira traz um dos assuntos importantes do Vale do Itajaí, que é o futebol americano do Vale do Itajaí. Nesse domingo houve aí um jogo entre o T-Rex de Timbó e também o Juventude de Caxias do Sul. Para falar sobre esse assunto, eu conto aqui com o repórter Bob Gonçalves e também o Amadeu, que é o treinador do T-Rex de Timbó. Bob, tudo bem? É isso aí, Brian, tudo bem? Então vamos acompanhar aí essa matéria desse jogo aí que aconteceu no sábado lá no Complexo Esportivo de Timbó entre o T-Rex e o Juventude FA. A disputa entre T-Rex de Timbó e Juventude FA de Caxias do Sul foi realizada no Complexo Esportivo de Timbó. O jogo, que começou por volta das 3 horas da tarde, é válido pela Superliga Nacional de Futebol Americano. Essa é a etapa Conferência Sul, que integra Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, considerada uma das mais difíceis da liga. O Juventude FA, time com 3 anos de experiência, ficou com a missão de enfrentar o T-Rex, um dos favoritos da liga. O T-Rex, que trabalhou com mais intensidade na defesa, mas também aproveitou para correr mais. O time da casa venceu pelo placar de 41-0. Então tá aí, essa boa vitória do Timbó Rex, o T-Rex em cima do Juventude FA por 41-0. E para falar um pouco sobre esse jogo, conto aqui com a presença do Amadeu Salvador, o técnico do T-Rex. Uma vitória bastante importante, né? Recuperando a equipe da derrota da estreia, né? Isso aí, primeiramente obrigado por estar aqui, e a vitória realmente veio em uma boa fase. A gente veio uma derrota contra o Floripa e agora pode, com essa derrota grande de 41-0, pode respirar um pouquinho melhor agora. Tá certo. O campeonato, né, a Superliga Nacional, que é o antigo torneio Touchdown, houve aí algumas alterações. Explica um pouquinho então para os internautas as alterações aí dessa competição. Então, na verdade, teve uma junção, né, 2 ligas, para fazer um campeonato bem mais competitivo agora. Tem 32 equipes agora. Ano passado eram 16, agora são 32 que vão... É um campeonato bem mais competitivo, né? Então, se tornou mais difícil assim? Isso, está bem mais competitivo, as equipes se juntaram. Ficou bem melhor para o povo também assistir. E está atraindo bastante torcedores, espectadores aí os jogos no Complexo de Timbó, Amadeu? Sim, sempre tem um público bem grande, né? A gente fala que tem a época do metrô, naquela época, que a gente está conseguindo colocar bastante público. Tem até problemas com a quantidade de público, né? Quando o jogo é um jogo que já sabe o resultado, é um jogo um pouquinho mais difícil de conseguir público. Mas quando é um jogo que está bem disputado, geralmente tem problema até na venda de ingressos mesmo. Vocês são os atuais campeões brasileiros, né, do torneio Touchdown. Há uma pressão maior em cima do T-Rex? Vocês vêm aí de um vice-campeonato e depois um campeonato brasileiro. Como é que está aí a evolução da equipe para essa competição, Amadeu? Então, a gente está treinando cada vez mais, né? A gente tem 4 treinos semanais agora. E a pressão, ela realmente existe bastante. As outras equipes geralmente veem o Rex como um padrão de organização e treinamento. O time a ser batido. Isso. E tem bastante gente, todo mundo quando está lá em cima quer olhar para ti, né? Então essa é uma coisa que está bem evidente no cenário do futebol americano, é que o Rex tem que ser batido. Então a gente acaba estudando bastante, tentando olhar nossos próprios erros para tentar melhorar cada vez mais e buscar novas técnicas para
inovar, né? Dentro da Conferência Sul, Amadeu, quais são os principais adversários do T-Rex? Então, a gente tem o Curitiba Crocodiles, que é um dos melhores do Brasil, né? Já foi campeão brasileiro também. Floripa, que ganhou da gente no primeiro jogo. E tem o Paraná HP, que eu considero também um equipe bem importante, que é de Paraná também. E em nível Brasil? Daí é Flamengo, acho que é um time que está com bastante investimento, vai conseguir ter um bom... E o João Pessoa Espectros, que é lá de João Pessoa, que também é um time muito bom. Até o próprio Vasco, ele continua aí no cenário do futebol americano? O Vasco também é um time bem competitivo, né? Afinal, vocês fizeram já 2 finais contra eles, né? O Vasco também é um time bem competitivo e futebol americano, como a gente sempre fala, cada jogo é um jogo e tem que jogar. Pode ser que esse ano pode vir um time novo que pode surpreender. É isso aí. E qual que é o próximo jogo do T-Rex pela Superliga Nacional? Agora a gente pega Foz do Iguaçu, Black Sharks, lá em Foz do Iguaçu, são 12 horas de viagem. A gente vai para lá na sexta-feira, dorme lá, joga e volta para cá. Então, Foz do Iguaçu, no dia 23, se eu não me engano, 23. 23 Isso. de agosto? Não, desculpa, dia 6 de agosto. Dia 6 de agosto. Dia 6 de agosto. Dia 6 de agosto, então o próximo jogo aí do T-Rex, o Timbó Rex, então contra a equipe de Foz do Iguaçu, uma viagem bastante desgastante, mas o time vem se preparando para fazer um papel bonito, né? Isso, a gente está bastante preparado, a gente conta com alguns reforços também para a temporada, está procurando novos jogadores para até a timeline, né, onde que a gente pode contratar jogadores. Mas também é o time que mais treina no Brasil. Posso dizer isso, que a gente treina 4 vezes de campo e mais 5 de academia e físico. Então é um time que treina bastante, a gente está melhorando bastante. Conta agora com 60 jogadores, então a gente vai buscar mais uma vitória para o pessoal do Vale. Tá certo então, Amadeu. Obrigado pela presença e boa sorte aí nos próximos jogos e que vocês consigam aí trazer bons resultados para o Vale do Itajaí com o T-Rex. Bob, só vale a pena atualizar a questão do jogador que foi lesionado no sábado, né? O jogo que esse Vale acompanhou. Como é que está a situação do atleta, Amadeu? Então, ainda bem que o Rex ele tem um bom aporte na região e a gente conseguiu um contato imediato, né? Já fez todos os exames necessários e até hoje ele vai conseguir, segunda-feira, né? Hoje. Ele vai estar fazendo a cirurgia já da tíbia, que ele fraturou a tíbia. Apesar do susto, né, a gente pensou que era uma coisa muito grande, a gente vai conseguir controlar. Ele vai ficar um tempo afastado, mas a gente está conseguindo, com esse aporte que a gente está dando, ele vai conseguir ficar bem e vai dar tudo certo. Tá certo, então. Obrigado mais uma vez ao Amadeu Salvador, o técnico do T-Rex, o Timbó Rex, que é o representante do Vale no futebol americano, esse esporte que vem crescendo muito em nossa cidade. Brian? Tá certo, Bob. O SC Vale continua agora com o esporte, também falando da Copa Crona, né? Em Blumenau, que foi realizada a abertura neste final de semana. Acompanhe. Um jogo bastante movimentado, mas que teve apenas um gol. Assim foi a partida de abertura da Copa Crona, o campeonato regional de futebol não profissional aqui de Blumenau. Jogo que terminou 1-0 para o Metropolitano Sub-20 em cima do Salto do Norte. Por isso eu converso com o autor do gol, o alemão. Uma vitória bastante importante nesse jogo de abertura, né? Com certeza, a equipe conseguiu os 3 pontos jogando na superioridade o jogo inteiro. A gente conseguiu impor o jogo sobre o time deles e conseguimos o gol, graças a Deus. E quase que vocês fazem mais se não fossem as boas intervenções do Jonas, né? Sim, com certeza. O grande goleiro deles teve grandes defesas no jogo. E como é que fica aí a sequência do campeonato, alemão? A gente vai continuar treinando, trabalhando forte para, se Deus quiser, conseguir a classificação, que é tudo que é o que nós estamos treinando para isso. E é isso aí. Tá certo, esse foi o alemão, então, o autor do primeiro gol aqui da Copa Crona, o campeonato regional não profissional de Blumenau, que teve sua abertura aí no sábado à tarde. Pois é, Bob. Copa Crona, abertura nesse final de semana, a gente acompanhou as informações, né? É verdade, o Metropolitano Sub-20 acabou aí surpreendendo a equipe do Salto do Norte, né? Ou seja, a Juventude aí venceu a experiência. Foi um joguinho bastante movimentado, mas apenas um gol, como a gente pôde acompanhar aí com a entrevista do alemão, o autor do gol. E tem aí a expectativa de ser uma grande competição, né? Essa Copa Crona, que é o campeonato regional de futebol não profissional de Blumenau, que continua no próximo fim de semana. Então aí as informações você acompanha aqui na SC Vale. E também teve rodada da Copa Pomerode de futebol, a 4ª rodada, onde o Botafogo aí goleou o Caramuru e se manteve na zona de classificação. Acompanhe. A rede balançou muitas vezes nesse domingo no Estádio da Colina, na partida entre Botafogo e Caramuru, pela 4ª rodada da Copa Pomerode de futebol. Jogando em casa, o Alvinegro partiu para cima do adversário e fez o primeiro logo aos 13 minutos com bicudo.
No final da primeira etapa, aos 40 minutos, novamente Bicudo deixou sua marca. No segundo tempo, o Caramuru teve uma ponta de esperança com um gol de Juan, através de pênalti aos 8 minutos. Mas os donos da casa ampliaram o marcador 2 minutos mais tarde com Alex. Aos 16, em bela cobrança de falta, Bicudo balançou as redes mais uma vez. E o artilheiro da tarde marcou novamente 6 minutos depois, para a alegria dos torcedores alvinegros. O Bugre chegou a diminuir com o Juan de pênalti, mas não houve mais tempo. Final, Botafogo 5, Caramuru 2. Mas vamos cada dia aprimorar mais, buscar o melhor resultado e sempre buscando gol, né? Atacante vive de gol, eu não sou diferente, preciso ajudar meus amigos, mas foi uma tarde muito feliz hoje. Para Anselmo, técnico do Caramuru, o trabalho realizado colherá seus frutos a longo prazo. Mas parabéns para eles, temos mais um jogo, vamos lá, temos mais uma partida em casa, estamos fora, estamos. Mas isso já é uma escola para a própria diretoria do Caramuru para o ano que vem ver, que não adianta querer só trabalhar com moleque, que nem eu falei, trabalhar só com moleque, isso é coisa para longo prazo. Agora querer já resultado no primeiro ano não vai dar. Nas outras partidas, o Floresta venceu o Atlético Pomerode fora de casa pelo placar de 3-1. E o Veracruz, também fora de casa, derrotou o Flamengo, também por 3-1. O Verdão do Centro continua na liderança, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Então aí foram os gols da boa vitória do Botafogo em cima do Caramuru, 5-2. O Bicudo aí numa tarde inspiradíssima, marcando 4 vezes. O Botafogo se manteve aí na terceira colocação. O Floresta também venceu o seu jogo contra o Atlético, o jogo dos líderes lá no estádio Arthur Kremer por 3-1. O Floresta então se mantendo na liderança isolada com 12 pontos já classificado. O Atlético na segunda colocação com 7. O Botafogo também tem 7 e o Veracruz, que também venceu fora de casa o Flamengo por 3-1, lá em Rio dos Cedros, também na zona de classificação com 6 pontos. O Flamengo ainda tem chance de classificação, mas tem 3 na quinta colocação. E o Caramuru deu adeus à competição, infelizmente, depois dessa goleada, não marcou o ponto ainda. Então essas são as emoções, as informações do campeonato da LPD, a Copa Pomerode de Futebol, que continua também no próximo fim de semana. Tá certo, Bob, obrigado pelas informações. SC Vale que volta a qualquer momento com outras informações do esporte. E vale lembrar agora que o sorteio dos ingressos, de 2 ingressos para o Beto Carreiro World, para o Parque de Penha, já foi realizado. O vencedor é de Blumenau, é a Adilson Prohnov. A Adilson Prohnov, então, ganhou aí os 2 ingressos para o sorteio do Parque Beto Carreiro World. Adilson, só entrar em contato até quarta-feira, no dia 27, aqui no Jornal de Pomerode. O telefone é 3387-0642, aqui no Jornal de Pomerode SC Vale. E a gente passa as informações para você, então, e pega os seus dados, tá certo? Parabéns, então, Adilson, o vencedor da promoção dos 2 ingressos para o Parque Beto Carreiro World. O SC Vale Notícias volta amanhã. Mande a sua sugestão para jornalismo@scvale.com.br. Até mais!